Olha galera. Olha, vocês conhecem bem esse aqui, aí, ó. Olha aí. Ui, cara, não filma. Pegue toda a oferta que aconteceu hoje aqui. Divide com esse povo. Divide com esse povo. Hoje em dia, é quase impossível dar um passo sem ser observado por alguma câmera, seja aquelas instaladas para segurança em empresas ou casas, ou as filmadoras ambulantes que todo mundo carrega no bolso, disfarçadas de smartphones. A tecnologia realmente facilitou o registro de praticamente tudo e todos, o tempo todo. E o que dizer das gravações? Cada vez mais gente sendo filmada sem nem perceber, mas o que chama a atenção mesmo é o que tem acontecido dentro das igrejas, esses locais que deveriam ser sinônimo de respeito, solenidade e bom senso, né? Porém, nem sempre é o que vemos. Curiosamente, as tais igrejas, que supostamente são associadas à seriedade e reverência, às vezes mais parecem palcos de reality show. E vamos combinar, alguns líderes religiosos têm proporcionado um espetáculo que nem mesmo o mais criativo dos roteiristas poderia inventar. Se não fosse capturado em vídeo, muita gente juraria que certas cenas são pura ficção. Em pleno altar, figuras que deveriam dar exemplo são flagradas em situações tão absurdas que até ficamos na dúvida se estamos assistindo a uma pregação ou a uma comédia de mau gosto. Quem diria que, em vez de promover a fé, algumas dessas pessoas estariam protagonizando momentos que desafiam qualquer noção de decência? E olha que, se não fosse pelas câmeras, ninguém acreditaria que tanta hipocrisia poderia ser registrada no lugar que deveria ser o mais sagrado. Que ironia, não? Por outro lado, talvez algumas dessas figuras preferissem que nunca tivessem sido filmadas. Afinal, certos registros acabaram revelando situações que, digamos, são bastante embaraçosas, para não dizer escandalosas, e é exatamente isso que você vai conferir por aqui hoje. Prepare-se, porque o que vem à tona não é para qualquer um. Meus amigos e irmãos, sejam bem-vindos ao canal Motivado com Deus. No vídeo de hoje, estão brincando e zombando de Deus. O Evangelho foi transformado em espetáculo e bizarrices. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Veja até o final que temos uma surpresa para você. Agora vamos ao vídeo. Cabo Daciolo, sem dúvida, é uma dessas figuras que sempre gera debate nas mídias. Conhecido por nunca medir palavras e dizer o que vem à cabeça, ele não faz questão de agradar a ninguém. Mesmo com essa fama de sem filtro, foi convidado a participar de um grande evento religioso, o Congresso Internacional de Missões dos Gideões Missionários da Última Hora. Mas o que aconteceu lá? Bem, Daciolo, ao subir no palco, fez uma revelação que deixou muita gente surpresa. Ele afirmou estar em jejum há 29 dias, alimentando-se apenas de água e do Espírito de Deus. E, claro, com uma missão clara em mente: entregar uma mensagem aos pastores presentes. Agora, o interessante mesmo é que essa tal mensagem importante parece não ter caído muito bem com os líderes dos Gideões. Dá para imaginar que o clima ficou meio tenso, né? Afinal, Daciolo não é do tipo que pega leve. E os pastores provavelmente não esperavam ouvir o que ele tinha a dizer. Quando eu falar aqui, só hoje. Eu não precisava falar isso. Eu não saberia que eu estaria aqui hoje. Não, eu não estaria aqui hoje. Mas Deus quis que eu estivesse. Botei um propósito, igreja, de jejum. Hoje eu estou no 29º dia, só na água. E Deus tem me alimentado. Volto para cá. Mentiroso. O senhor também é mentiroso. Olha galera. Olha, vocês conhecem bem esse aqui, aí, ó. Olha aí. Ui, cara, não filma. Olha. Obrigado, pastor. Pastor Reuel. Sim, meu amigo. Fala, meu querido. Pode falar, meu nome. Quem manda pode, obedece quem tem juízo. Ui, cara, não filma. São 1000 homens e mulheres que Deus já apontou a dedo. E ainda Deus me tranquilizou dizendo assim, ó: não te preocupe porque eu já apontei a cada um.
E eles não vão dormir em paz enquanto não chegar aqui e ofertar. Teve gente de Camboriú hoje, pelo menos uns 3 entraram ali, agora, e disse: eu também tenho que entrar nesse projeto dos 1000 homens ou mulheres com R$1000 consagrados. Homem, até quando tu mentirás? Homem, até quando tu enganarás? A tua capa vai cair. A tua capa vai cair. Chega! Chega de engano! Chega de mentira! O cara não filma. Queridos dirigentes, aqui é o pastor Reuel. Eu estou chegando do culto agora, do 8º culto do Aviva Camboriú. Foi uma bênção. Eu resolvi postar esse vídeo para vocês, dirigentes, devido tantas mensagens que eu tenho recebido desse evento que passou na virada do ano aí, daquela mensagem profética que foi direcionada ali no púlpito e depois de editada, ela voltou 100% para o pastor Reuel, e o questionamento é muito grande agora a nível internacional. Eu recebo mensagens direto dos Estados Unidos. Agora mesmo o pastor Marco Feliciano me ligou lá dos Estados Unidos. Hoje ele foi ver isso aí, ficou horrorizado com o que aconteceu. Mas eu quero dizer para vocês que eu estou tranquilo, certo? Triste sim, pelo saco de pena que foi jogado aos ventos, certo? E nunca ninguém vai conseguir catar mais essa pena. Triste sim por partir daqui, de dentro do nosso ministério, tipo um ódio mortal contra o pastor Reuel Bernardino. A gente não vai fugir da realidade, porque mesmo sem edição, a gente sabia que a intenção, era intencional o negócio. Mas eu perdoo, entendeu? Eu perdoo e a gente não pode fazer nada, certo? Fazer nada. Só para vocês terem uma base, o Diarinho já veio hoje fazer uma entrevista aqui, certo? Com pessoas aqui dentro. Eu tirei meu corpo fora e disse que não queria comentar nada. Mas dei liberdade para comentarem o porquê. Eles queriam saber o que era aquilo e disseram que ouviram e assistiram o pastor Reuel pregando e de repente teve que parar e ser chamado de mentiroso. É triste, gente. Eu tenho uma família. É triste. Eu tenho uma esposa que é hipertensa e toma remédio para pressão. Eu tenho uma filha grávida de 9 meses que hoje eu peguei ela chorando aqui. Por que faz isso com o pai? Eu sei que você é pastor, você passa por isso também. Deus nos abençoe, que possamos ter força para vencer esses vendavais. E às vezes as lutas não vêm lá do Amazonas contra você, como eu costumo falar. Ela nasce dentro de casa mesmo. É triste, é lamentável. Mas vamos vencer. Eu não largo vocês. O amor que meu paizinho tinha por vocês, eu continuo tendo por todos os obreiros de Camboriú. Eu acho que é hora de, mais do que nunca, nós nos grudarmos, entrelaçarmos e vencermos juntos esse evento, porque já estava programado, eu já havia tido essa visão, mas não esperava tão decepcionante assim. Deus abençoe, queridos. Eu estou maravilhado. Malandro! Você é louco, Cachoeira! Você é louco, Pereira Funk! Só por Deus, irmão! Só por Deus, irmão! Sai desse corpo! Te vide coce pouco e vai ver o que Deus vai fazer. Quando o cabo Daciolo sugeriu aos líderes religiosos que distribuíssem o dinheiro das ofertas entre os fiéis presentes, o evento foi tomado por uma onda de comoção. Imaginem só, o público em polvorosa esperando que os pastores seguissem o conselho. Mas, como você já deve ter imaginado, os líderes preferiram ignorar essa sugestão bem generosa. Anos depois, em um podcast, Daciolo voltou ao assunto, revelando que os tais líderes sofreram as consequências por sua ganância. Segundo ele, um dos pastores perdeu o cargo após ser flagrado consumindo bebida alcoólica, enquanto o outro chegou a sofrer um derrame, ficando gravemente doente. Parece que as escolhas têm um preço, não é? Voltando um pouco mais no tempo, muitos se lembrarão de um momento icônico da internet brasileira, envolvendo um culto ao lado do pastor Marco Feliciano. Um certo líder religioso, que ficou famoso na web, afirmou ter uma mensagem importantíssima para compartilhar, só que, até hoje, ninguém sabe ao certo qual era essa revelação.
Por quê? Porque quando o tal pastor começou a pregar, repetindo várias vezes, receba agora, direcionado ao Marco Feliciano, algo estranho aconteceu. De repente, ele começou a se enrolar nas palavras, aparentemente falando em glossolalias, aquelas línguas estranhas que muitos acreditam ser um comportamento longe do que a Bíblia ensina. A situação já era bizarra, mas ficou ainda mais surreal quando esse pastor, que foi apelidado pela internet de Pastor Pilão, Pastor Peão do Baú e até Pastor Zangief, começou a girar em alta velocidade no palco. Quem diria que, no meio de um culto, assistiríamos a algo que mais parecia uma cena de um programa humorístico do que um momento de espiritualidade séria? E recebe agora o que tenho eu para derramar agora. Apesar de o que aconteceu no culto ter sido interpretado por muitos religiosos como uma manifestação divina, o que, sejamos honestos, está mais para uma bizarrice total. O vídeo caiu nas mãos de pessoas com menos inclinação espiritual. E, claro, o resultado foi uma chuva de memes. Não demorou muito para que o falso pastor Lariat fosse comparado ao famoso personagem de videogame Zangief, do clássico jogo de luta. O motivo? O golpe especial do Zangief, em que ele abre os braços e gira freneticamente, era idêntico ao movimento que o pastor fez no palco. A internet, como sempre, não perdoa, e o pastor virou piada. Até hoje, a identidade desse pastor Lariat permanece um mistério. Não se sabe ao certo nem mesmo se esse é o nome verdadeiro dele. Há quem acredite que ele possa ser o cantor gospel Mosé, mas com a qualidade péssima da gravação do culto, talvez essa seja uma daquelas questões que nunca serão respondidas. Enquanto isso, em algumas pequenas igrejas isoladas nos Estados Unidos, temos outro exemplo de práticas que, para quem não é familiar, podem ser vistas como completamente assustadoras. Trata-se do curioso ritual de manusear serpentes durante os sermões, baseado em uma interpretação literal de um versículo do livro de Marcos na Bíblia. Mesmo com as leis que proíbem essa prática em vários estados, incluindo o Kentucky, algumas dessas igrejas ainda mantêm essa tradição, como a Full Gospel Tabernacle in Jesus' Name, localizada na pequena cidade de Middlesboro, Kentucky. Entre essas igrejas, o falso pastor Jamie Kutz se destacava por sua habilidade em lidar com serpentes, incluindo cobras venenosas como a cascavel. Ele já havia sido picado várias vezes, mas continuava a conduzir os rituais com confiança absoluta em sua proteção divina. Contudo, no dia 15 de fevereiro de 2014, a confiança de Jamie foi posta à prova de forma trágica. Após ser mordido por uma cascavel em sua mão durante um sermão, o pastor faleceu, deixando claro que, por mais que alguns insistam em forçar certos milagres, as consequências da imprudência sempre vêm à tona.
Quando a ambulância finalmente chegou à igreja, o falso pastor já tinha se retirado para casa. Segundo o chefe de polícia, o tal pastor abestado, teimoso como só ele, recusou qualquer tipo de tratamento médico. Dá para acreditar? A situação só piorou ao chegar em sua residência. Os socorristas encontraram Jamie inconsciente e, para completar o show de desatino, sua esposa, Linda Kutz, assinou um documento recusando qualquer assistência médica para o marido. Resultado? Ele se foi sem sequer tentar lutar pela própria vida. Mas a história não termina por aí. O filho de Jamie, Cody Kutz, assumiu o lugar deixado pelo pai no púlpito e, pasmem, continuou com o mesmo ritual perigoso, sem demonstrar o menor temor pelas consequências. Parece que a coragem, ou a falta de juízo, é de família. Agora, se você achou essa história absurda, prepare-se para rir um pouco com uma cena, no mínimo, curiosa. Durante uma missa transmitida em Portugal, uma senhora se empolgou demais ao tentar louvar, mas o resultado foi, bem, desafinado para dizer o mínimo. Até aí, tudo bem, acontece. O problema é que, em vez de reconhecer a falta de voz, a mulher decidiu culpar o organista pela desafinação. Isso mesmo. Em vez de aceitar a falha com humildade, ela jogou a culpa em quem estava ali só para ajudar. A tentativa de justificar o injustificável só deixou a situação ainda mais cômica. Após desafinar, a senhora tentou se recompor, dando aquela pausa dramática, talvez esperando que, de repente, a voz voltasse milagrosamente ao tom. Só que não. Ela insistiu e repetiu várias vezes, mas não conseguiu acertar nem os trechos mais fáceis e menos agudos da música. O esforço era visível, mas as cordas vocais não colaboravam. Enquanto ela lutava contra a própria voz, o cinegrafista, em uma tentativa meio desajeitada de desviar a atenção, começou a filmar a igreja como se isso fosse ajudar. Só que, por mais que a câmera mostrasse outra coisa, o áudio não perdoava. Todos ainda podiam ouvir a desafinação ecoando ao fundo, deixando claro que a luta dela com a melodia estava longe de ser vencida. Nos Estados Unidos, mais precisamente no estado de Illinois, um culto na primeira igreja cristã foi palco de uma cena, no mínimo, inusitada. A banda da igreja tocava uma música de adoração enquanto os fiéis se aproximavam do palco, buscando aquele momento de conexão espiritual. Porém, o que ninguém esperava era que a enorme cruz posicionada ao fundo do altar começasse a inclinar. Até que, de repente, tombou direto em cima do baterista da banda. Esse acontecimento, por si só, já seria motivo para causar uma grande repercussão. Mas o que realmente deixou todo mundo perplexo, especialmente quem assistiu ao vídeo depois, foi a reação. Ou melhor, a falta de reação dos colegas do baterista. Nenhum pingo de urgência. Ao invés de correrem para ajudar o pobre rapaz esmagado pela cruz, eles continuaram como se nada demais tivesse acontecido. A frieza deles é que realmente chamou a atenção. Kevin, o violinista e líder da banda, deu sua versão dos acontecimentos, alegando que o barulho da própria música era tão intenso que ninguém conseguiu ouvir o acidente. Mesmo quando ele se virou e viu o caos, não percebeu de imediato que a cruz havia caído sobre o baterista. No entanto, Kevin fez questão de frisar que, apesar de não ser visível na gravação, o baterista estava rindo muito.
Segundo ele, isso indicava que não havia ninguém gravemente ferido. Depois de algum tempo, a banda finalmente percebeu o estrago e decidiu parar para avaliar a situação ao redor da bateria. Mas, enquanto isso, a aparente tranquilidade e o bom humor do baterista pareciam ter sido a principal razão para a falta de pressa em ajudar. Afinal, se o baterista estava bem o suficiente para dar risada, a situação, aparentemente, não era tão grave quanto parecia. Elian Reyes, uma figura polêmica e não convencional no mundo das religiões, está causando um verdadeiro frisson na internet. Conhecida por suas pregações nada tradicionais, Elian, que se apresenta como pastora, é também sexóloga. A combinação das duas vocações e o uso do termo vocações aqui é, no mínimo, questionável. Tem gerado uma enxurrada de críticas tanto de religiosos quanto de ateus. Elian decidiu unir suas habilidades e ensinar mulheres sobre como se relacionarem com os homens, mas a mistura não tem agradado a todos. Suas instruções, muitas vezes explícitas e detalhadas sobre o que fazer ou não fazer durante os momentos íntimos, têm recebido feedback bastante negativo. Muitos usuários da internet consideram essa abordagem uma mistura inadequada e até mesmo ofensiva. Porque às vezes, gente, o bichinho tá ali empolgado, em uma posição com você que ele gosta, que ele acha que tu gosta e tu não gosta. E tu tá ali, o sangue de Jesus acaba. Apesar das críticas contundentes e da controvérsia em torno de seu trabalho, Elian continua firme com suas pregações e videoaulas no YouTube. Ela se autodenomina uma sexóloga cristã, desafiando as convenções e mantendo-se firme em sua abordagem peculiar. E assim, a polêmica segue, com Elian Reyes desafiando as normas e provocando debates acalorados na web. No passado, uma situação simplesmente inacreditável, flagrada dentro de uma falsa igreja, chegou até mesmo às notícias. Acreditam? Um homem casado decidiu ir à missa, acompanhado de sua amante. E claro, o encontro não poderia terminar de forma discreta. O homem, que pode ser visto de camiseta laranja no fundo do vídeo, estava abraçado com a amante quando o cunhado entrou na igreja e flagrou a cena. A reação do homem foi de pura tentativa de disfarce. Ele rapidamente retirou o braço da amante, como se isso pudesse amenizar a situação. Mas, convenhamos, isso não ajudou em nada. A situação só piorou quando o cunhado, aparentemente não preocupado em manter a discrição, começou a acusá-lo de traição bem na frente de todos. A missa foi interrompida pelo drama e a acusação pública só exacerbou a humilhação do homem, que viu sua traição se desenrolar em pleno culto. A cena virou um espetáculo inesperado e constrangedor que ninguém no local vai esquecer tão cedo. Depois do tumulto dentro da igreja, o marido traidor se dirigiu para o lado de fora, onde foi imediatamente recebido aos berros pela esposa. O confronto foi explosivo e público. E, como se não bastasse, a amante também recebeu uma série de acusações, mas optou por permanecer sentada no banco, tentando ignorar o caos que se desenrolava ao seu redor. O barraco foi tão intenso que, eventualmente, a polícia teve que ser chamada para lidar com a situação. Enquanto isso, o padre, aparentemente imperturbável pela confusão, decidiu continuar a missa como se nada estivesse acontecendo. A cena gerou um espetáculo de drama e caos que, sem dúvida, marcou a todos os presentes e deixou uma mancha indelével na memória da congregação. Chegamos ao final desse vídeo, mas antes quero compartilhar uma oportunidade incrível para você e eu estou aqui para te mostrar como. Se você tem interesse em conhecer essa oportunidade, acesse o link na descrição e no primeiro comentário do vídeo e tire suas dúvidas. Acredito que essa oportunidade pode ser a chave para a sua independência financeira. Você já se perguntou o que a Bíblia tem a dizer sobre dinheiro e riqueza? Você já desejou ter um guia prático e espiritual para a gestão financeira? Apresentamos Finanças segundo a Bíblia.
Os Ensinamentos de Jesus. Um e-book que combina sabedoria bíblica, ensinamentos de Jesus e conselhos práticos para ajudar você a transformar sua vida financeira. No capítulo 1, exploramos os fundamentos da gestão financeira na Bíblia, com citações bíblicas sobre dinheiro e riqueza. No capítulo 2, mergulhamos nos ensinamentos de Jesus sobre finanças, com histórias e parábolas que têm aplicações práticas na gestão financeira moderna. No capítulo 3, oferecemos dicas práticas e conselhos para a gestão financeira e discutimos como essas dicas se alinham com os ensinamentos bíblicos. No capítulo 4, apresentamos exemplos reais de pessoas que aplicaram esses princípios e como esses princípios transformaram suas vidas financeiras. Ao fechar este livro, você não está apenas terminando uma leitura, mas embarcando em uma jornada de transformação financeira. Então, vá em frente. Abra seu coração para a sabedoria bíblica. Aplique esses princípios à sua vida e veja como Deus pode transformar suas finanças e sua vida de maneiras que você nunca imaginou. Finanças. Segundo a Bíblia, os ensinamentos de Jesus. Disponível agora. Clique no link abaixo, adquira seu e-book e transforme sua vida financeira com os ensinamentos de Jesus. Se você apreciou este conteúdo, por favor, deixe seu like e inscreva-se. Seu apoio também é nossa motivação. Não esqueça de ativar o sino de notificações para receber as atualizações dos nossos vídeos mais recentes. Se pode e quer, ajude-nos. Entre para o clube de membros no botão abaixo do vídeo. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada épica através das páginas da Bíblia. Continuamos juntos, homens e mulheres, jovens e crianças, voando para novos horizontes rumo à eternidade. Que vocês busquem sempre a graça de Deus e vivam em sua luz. Que a paz e a sabedoria estejam com vocês. Obrigado a todos e espero vê-los em nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Que Deus abençoe suas vidas. Amém.